Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Midi Carvalho e eu te dando dicas de como começar a ler mais. Como despertar a vontade de ler mais. Vem comigo! Bom, a primeira dica que eu tenho para te dar é o seguinte: descobrir aquilo que você gosta, o que é que te faz bem, o que é que te traz felicidade, né? A gente descobrindo aquilo que a gente gosta, a gente vai começar a buscar aquilo. O que que acontece? Descubra o que você gosta de ler. Aí, assim que você estabelecer isso, você vai começar a ir por esse caminho. Essa é a primeira dica. Vamos para a próxima. A próxima é o seguinte: cria o seu próprio padrão de leitura. O que que acontece? Você não precisa estar lendo tudo que eu leio, tudo que o meu amigo lê, tudo que o seu amigo vai indicar para você ler. Você vai ler aquilo que você gosta, para você começar a introduzir na leitura. Eu comecei a ler alguns livros de autoajuda. Eu também não gostava de ler. Eu achava chato, passava muito tempo. Eu achava que era muito mais fácil. Eu assistia um filme para eu poder entender, às vezes, um livro. Às vezes tem filmes que são baseados em alguns livros. Então, o que que acontece? Eu pegava e assistia os filmes. Eu achava que era muito mais prático. Mas, na verdade, os livros, eles trazem muita riqueza de detalhes, né? Quando você cria esse padrão para você, você mesmo vai buscar aquilo que você gosta de ler, que é a primeira dica que eu te passei, né? Você vai criar esse seu padrão de leitura. Digamos que, por exemplo, você pega um exemplo que eu tô te dizendo agora. Eu comecei com livros de autoajuda. Na verdade, eu vou te mostrar o primeiro livro que eu li e daí eu comecei a despertar a vontade de ler. Bom, eu comecei com esse livro aqui, é uma ficção, eu acredito que todo mundo já viu o filme, né? Também é um livro também que eu acredito que é um livro cristão, né? É um livro que tem a ver com o espírito. O que que acontece? É um livro que eu me emocionei muito. Eu não tinha o filme na época, era só o livro. Então aí eu comecei a ler, foi um amigo meu que indicou, e aí ele falou: começa a ler, é legal, vai por esse livro aqui. E aí eu pensei, vou testar, bora ver se eu vou gostar, né? Vou testar. E assim, as primeiras linhas, eu comecei a pensar, nossa, não, um pouco enjoativo isso, enjoado, né? Pena que não tem um filme pra mim poder assistir. E aí eu comecei a ler o primeiro capítulo, pensei, vou ler o primeiro capítulo, vamos ver se eu entendo alguma coisa disso aí. Comecei o primeiro capítulo, gente, e o trem era muito legal, o trem era interessante. E eu comecei a ler, a história foi me aprofundando na história. E aí, quando eu ia pro trabalho, eu ia lendo no transporte coletivo, no ônibus. Quando eu tava lá na hora do meu intervalo, eu pensei, não, eu vou dar mais uma lidinha ali só pra me ver o que que vai acontecer com aquela situação ali. Eu não vou falar pra vocês, porque tem gente que leu já o livro, né? E tem gente que já assistiu o filme, mas não é a mesma coisa. Então eu não vou estar te dizendo aqui tudo sobre ele, tá? Mas assim, o que que eu posso te adiantar? Eu vou te adiantar que é sobre um acontecimento, ele tem um encontro com Deus. Então, através de uma tragédia que aconteceu, ele se aproxima mais de Deus. Eu vou estar te adiantando só isso aí. Depois você busca lá, vai ler e você vai gostar desse livro aqui. Se você quer uma indicação, né, minha? Depois que eu li esse livro aqui, aí eu pensei, vou testar outros livros. Agora uns interesses assim mais íntimos, um interesse meu. Na época eu tinha 19 anos e aí eu tinha uns namoradinhos, né? E eu pensei, não, eu quero entender a cabeça das pessoas, né? A gente vai com aquilo que a gente, sim, pensa, não, eu quero aprender certa coisa. É tipo como a gente pesquisa hoje em dia, né? Muitas das vezes a gente pesquisa algumas coisas hoje em dia, que a gente quer saber. Então aí o que que acontece? Nessa época lá, né, a gente não tinha tinha internet, é claro, mas não tinha toda essa abrangência de internet, de aparelhos celulares. Eu não sou tão velha assim também, não. Então aí o que que acontece? Eu comecei a ler alguns livros de autoajuda. Aí eu queria entender a cabeça daquele namorado lá, o que que acontecia, o que que esse homem pensa. Aí comprei assim, primeiramente. Deixa eu ver aqui, que são vários, né? Deixa eu ver, vou pegar pra vocês aqui. Vou passar esse daqui, porque eu acredito que foi esse daqui que eu comecei. Aí eu peguei esse daqui. Afinal, o que querem os homens? No livro, eu peguei esse título aqui, li e falei, não, interessante isso aí, eu quero saber.
o que afinal querem os homens. E aí eu pensei, não, eu vou ler esse livro aí porque eu quero entender mais ou menos a cabeça, né? Comecei com um livro de autoajuda, gente, é leitura. Não adianta você julgar, quer saber uma situação, quer aprender a conquistar, não é isso. Eu queria entender coisas que eu não entendia naquela época. Eu era muito menina, eu era muito jovem, né? Não é como os jovens de hoje, que tem muito mais conhecimento, que busca tudo na internet, no Google. E naquela época a gente tinha realmente que pesquisar. Tinha biblioteca, a gente tinha até uma biblioteca física, enfim. E aí eu comecei a ler esse daqui. Achei interessante. Aí comecei, vou procurar mais outro, porque esse aqui sanou algumas dúvidas que eu tinha. Aí eu passei para esse de cá. Tadã! Por que os homens têm medo de compromisso? Aí eu pensei, por que os homens têm medo de compromisso? Por que nós, mulheres, se entregamos assim a fundo e os homens têm medo de compromisso? E aí eu comprei esse livro aqui e li também. Por quê? Por causa da curiosidade, né? Quando a gente tem curiosidade, a gente quer o quê? A gente quer buscar, quer saber o que é. Eu queria aprender o que era. O que os homens não queriam compromisso e tudo. Gente, foi uma forma que eu encontrei para começar a ler. Eu queria aprender a mentalidade do homem. Mas isso me trouxe o quê? Isso eu comecei a ler porque eu gostava, eu achava interessante isso, era uma coisa que eu tinha curiosidade. E quando você tem curiosidade, você aprende, você se esforça, você busca o conhecimento, né? Então aí eu busquei, comecei a ler esse livro aqui, e aí eu comecei a gostar. Aquilo começou a me envolver, né? Comecei a gostar. E continuei nos livros de autoajuda. Eu busquei esse daqui, ó. Comporte-se como uma dama, pense como homem. Gente, isso aqui é muito bom, viu? Muito bom pra gente que tá às vezes acontece com todo mundo, com a autoestima um pouco baixa. É muito interessante esse livro de autoajuda, né? E hoje em dia eu complemento isso na minha vida, enfim. Tem também esse daqui, que foi o último livro de autoajuda que eu li, que é Os Homens Fazem Sexo. O homem faz sexo e as mulheres fazem amor, né? E até hoje isso continua, né? Enfim. Daí eu parei com esses livros aqui. Comecei com os romances. Que aí eu já estava inspirada, já estava apaixonada e eu já queria conhecer mais a fundo, né? Aqueles amores de novela, de filme. E aí fui pros livros. Aí comecei a ler O Diário de uma Paixão, né? De Nicholas Sparks. Aí depois eu fui pra Última Música, que todos esses são filmes hoje, né? Você também pode estar assistindo filme pra te dar uma ajuda aí. Inicialmente você que tá começando, você pode assistir o filme também. Claro que tem muita coisa diferente, né? Tem muita coisa diferente. Mas assim, com o tempo você vai desenvolvendo isso. Então aí eu não queria forçar nada, né? Eu gostava, peguei um gosto tão grande por ler. Daí, por quê, gente? A moral dessa história é o seguinte. Eu comecei a ler aquilo que eu tinha curiosidade. Depois, eu fui ler aquilo que eu gostava, né? E aí, aquilo foi me envolvendo. E hoje eu amo ler. Gente, eu compro livros, eu leio. Às vezes eu tô em casa e eu quero ver uma coisa diferente. E aí eu pego meu livro, eu já leio ele. Não precisa você... Eu tenho um padrão, porque eu criei o meu próprio padrão. Não precisa você usar o padrão alheio. Você pode criar o seu, da maneira que você achar interessante, melhor pra você. Ou seja, digamos que você trabalha e estuda e você tem poucas horas para ler um livro que você tem interesse, você tira uma hora, meia hora por dia. Você estabelece, digamos que você quer ler um capítulo por dia, você estabelece dessa forma. Eu também tô fazendo isso com a Bíblia agora, né? Eu nunca li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, eu nunca li. Eu só li, assim, versículos isolados. Inclusive, eu até comprei, né? Tem um vídeo aí que eu tô mostrando essa Bíblia aqui, que eu comprei, veio um kit, né? Tem até aí, eu vou estar colocando pra vocês aí na descrição, pra vocês já assistirem. E aí, o que acontece? Eu tô lendo a Gênesis, um capítulo, né? Por semana. Aliás, eu já li Gênesis tudo. Eu tô lendo um capítulo por semana. O que acontece? De acordo com o meu tempo. Então, é o meu jeito, é o meu padrão. Você pode pegar e tirar um dia de folga. Hoje eu vou ler. Eu vou ter o dia inteiro, eu tô disponível, eu vou ler. Então, gente, cria seu próprio padrão. Você não precisa seguir o padrão que outra pessoa segue. Se outra pessoa tem tempo para ler 3, 4, 5 livros na semana, um livro por mês,
independente disso, você não precisa usar o padrão dessa pessoa. Você vai de acordo com aquilo que dá pra você. O importante é você ler, o importante é você começar. Você começa com uma coisa. A primeira dica que eu te dou é o seguinte: começa com uma coisa que você tenha curiosidade. Porque quando a gente tem curiosidade, aquilo desperta a gente a pesquisar, a correr atrás de aprender, não é não? Segundo, depois que você despertar essa curiosidade que você vai ler, aí você vai procurar uma coisa que você goste, né? Descubra o que você gosta de ler. Então você tem que descobrir quais são os seus interesses. O que é que você gosta de ler? Você gosta de ler ficção? Você gosta de ler livro de autoajuda? Você gosta de ler um livro cristão? Então, você procura aquilo que você achar interessante para você e aí você começa a ler por aí. Depois, com o tempo que você já se sente mais assim íntimo da leitura, você vai introduzindo ali outros livros, né? Outra coisa que você acha mais interessante. E eu fiz dessa forma e pra mim deu muito certo. E eu acredito que pra você também vai dar. Quem gostou, gente, dá um joinha, inscreva-se no canal. Se você gostou desse conteúdo, das dicas e quiser que eu volte com mais, com dicas de livros, eu tenho alguns livros também aqui que eu não mostrei pra vocês ainda, tem uma bibliotecazinha ali, tô criando, tá? Se você gostou, inscreve-se aqui, tá? E coloca o joinha e coloca no comentário aí o que você gostou, o que você quer que eu traga, tá bom? Obrigada, beijão a todos, um bom início de julho pra todos. Tchau, tchau!